Existe uma frase de Jesus que quase todo mundo conhece. Ela está escrita, é repetida, é compartilhada, é pregada. Mas o que quase ninguém percebe é que essa frase carrega um aviso silencioso. Um aviso que, se for ignorado, mantém a pessoa presa mesmo dentro da fé. A verdade vos libertará. Agora pense comigo por um instante. Se essa afirmação é real, por que tanta gente que ora, lê a Bíblia e acredita em Jesus ainda se sente presa por dentro? Presa a medos que não sabe explicar, presa a culpas que não somem, presa a padrões que se repetem, mesmo depois de tantas promessas feitas a Deus. Algo não fecha. E quando algo não fecha, geralmente não é porque falta fé, é porque falta entendimento. Talvez você nunca tenha parado para perguntar o que Jesus realmente quis dizer com essa frase. Talvez você tenha assumido que já sabe. Mas e se essa certeza for exatamente o que impede a libertação? E se o problema não estiver no que você ainda não aprendeu, mas no que você acredita que já entendeu? Existe um detalhe nessa fala de Jesus que quase nunca é explicado. Um detalhe que muda completamente o sentido da frase e revela por que ela não soa libertadora para todo mundo. Se você já sentiu que existe algo travando sua vida espiritual, emocional ou até sua paz interior, este vídeo não é coincidência. Fique até o final, porque quando essa verdade é finalmente compreendida, ela não apenas consola, ela esclarece. E aquilo que é esclarecido não consegue mais continuar prendendo você. Jesus não escolheu essa frase por acaso, nem falou isso em um momento aleatório. Ele disse essas palavras olhando nos olhos de pessoas que acreditavam estar do lado certo. Pessoas seguras da própria fé, pessoas que se viam como livres, e esse detalhe muda tudo. Porque Jesus não estava tentando resgatar quem se sentia perdido. Ele estava confrontando quem já tinha certeza demais. Quando ele fala sobre verdade e liberdade, o problema não é a falta de informação. É a confiança em uma liberdade que nunca foi examinada. Existe uma diferença profunda entre conhecer a verdade e permanecer nela. Entre repetir palavras e permitir que elas revelem quem você é de verdade. E é exatamente aí que o desconforto começa. Jesus expõe algo que quase ninguém gosta de admitir. Dá para viver perto da verdade e ainda assim continuar preso. Dá para frequentar a fé e, ao mesmo tempo, evitar aquilo que realmente precisa ser encarado. O maior engano espiritual não é o erro evidente, é a sensação confortável de que não há nada mais a ser revelado. Quando Jesus fala com esse público, ele está dizendo, sem usar essas palavras, que a prisão mais perigosa é invisível. Ela se disfarça de convicção, de maturidade, de segurança espiritual. E enquanto essa ilusão permanece intacta, a libertação nunca começa. Porque ninguém busca liberdade quando acredita que já é livre. É por isso que essa frase incomoda até hoje. Ela não acusa, mas expõe. Ela não aponta o dedo, mas remove o chão falso onde muitos constroem a própria identidade espiritual. E a partir desse ponto, a pergunta deixa de ser se a verdade liberta. A pergunta passa a ser se estamos dispostos a encarar o que ela revela. A verdade que Jesus anuncia não chega abraçando, ela chega acendendo a luz. E luz não negocia com sombras. É por isso que tanta gente pede libertação, mas foge da verdade, porque a verdade não começa tirando correntes externas. Ela começa revelando prisões internas. Ela mostra intenções misturadas, justificativas bem construídas, máscaras que aprendemos a chamar de maturidade espiritual. Existe uma expectativa silenciosa de que a verdade de Deus venha apenas para consolar. Mas Jesus nunca prometeu isso. Ele prometeu libertar. E libertação exige confronto. A verdade revela aquilo que você aprendeu a normalizar, aquilo que você espiritualizou para não ter que mudar.
aquilo que você chama de jeito de ser, mas que na verdade virou um limite invisível. É por isso que algumas pessoas se sentem incomodadas quando Jesus fala, não porque ele acusa, mas porque ele revela. Ele não aponta apenas o erro externo, ele toca no lugar onde nascem as decisões, os medos, os padrões. A verdade não pergunta se você está pronto, ela apenas se apresenta. E quando isso acontece, algo dentro de você precisa escolher. Continuar protegido pela mentira confortável ou atravessar o desconforto que leva à liberdade. Talvez você já tenha sentido esse incômodo sem saber explicar. Um aperto no peito, uma inquietação durante a oração, um versículo que parece falar diretamente com você. Isso não é condenação, é revelação, e toda revelação carrega uma pergunta silenciosa. Você quer continuar como está ou quer ser realmente livre? Quando Jesus fala de liberdade, ele não está se limitando ao que é visível. Ele está apontando para prisões que não aparecem nas atitudes externas, mas controlam decisões internas. Prisões que não fazem barulho, mas determinam o rumo da vida. Gente que não se sente em pecado, mas vive cansada, ansiosa, sempre tentando provar algo para alguém, inclusive para Deus. Uma dessas prisões é viver para a aprovação. A fé deixa de ser relacionamento e vira desempenho. A pessoa ora, serve, faz o que é certo, mas nunca descansa. Outra prisão é o medo de decepcionar. Medo de errar, de falhar, de não ser suficiente. Isso gera uma culpa constante, disfarçada de zelo espiritual. Há também a prisão do passado, quando a identidade fica presa a quem a pessoa foi, mesmo depois do perdão. E existe a fé baseada em performance, onde o amor de Deus parece variar conforme o comportamento. Jesus não ignora essas prisões. Ele as revela. Porque enquanto a pessoa acha que o problema está fora, ela tenta se libertar com esforço. Mas quando percebe que a prisão está dentro, começa a buscar transformação. A verdade não vem para humilhar, ela vem para reposicionar, para mostrar que aquilo que controla você não tem mais autoridade. E talvez, enquanto você ouve isso, algo esteja ficando claro, não como acusação, mas como luz, porque quando a verdade começa a tocar nessas áreas, ela prepara o terreno para algo maior. E é exatamente aí que muita gente recua, porque a próxima pergunta é inevitável. Por que é tão difícil largar essas prisões, mesmo sabendo que elas nos prendem? A verdade assusta mais do que a prisão, porque a prisão é conhecida. Ela dói, mas é previsível. A pessoa sabe onde começa, onde termina, o que esperar. A verdade, não. A verdade desmonta estruturas internas, exige responsabilidade e remove desculpas que usamos para sobreviver. É mais fácil lidar com um cativeiro familiar do que com uma liberdade que exige mudança real. Existe um medo silencioso de descobrir que algumas dores não vieram das circunstâncias, mas de escolhas que nunca foram revistas. A verdade revela isso. Ela tira o conforto de se esconder atrás de histórias prontas, de culpar o passado, as pessoas, o sistema ou até Deus. Quando a verdade chega, ela não acusa. Ela entrega algo muito mais pesado: a consciência. Por isso, tanta gente prefere orar pedindo que Deus mude a situação, em vez de pedir que Ele revele o que precisa ser transformado por dentro. A prisão oferece álibis. A verdade oferece clareza, e clareza muda tudo. Depois que você vê, não consegue mais fingir que não viu. Depois que entende, não consegue mais voltar ao mesmo lugar. É exatamente nesse ponto que muitos interrompem o processo. Não porque Deus parou de agir, mas porque a verdade começou a pedir algo que vai além do discurso. E a próxima pergunta se impõe. Se a verdade revela antes de libertar, como esse processo realmente acontece segundo Jesus?
Jesus nunca apresentou a libertação como um evento instantâneo, mas como um caminho consciente. Ele fala de permanecer, de continuar, de viver na verdade todos os dias. Isso muda completamente a expectativa de quem busca soluções rápidas. A libertação que Jesus oferece não acontece no momento em que você descobre a verdade, mas no momento em que decide permanecer nela, mesmo quando isso custa conforto. O processo começa quando a pessoa para de negociar com aquilo que já foi revelado. Não adianta pedir clareza se não existe disposição para obedecer ao que já ficou claro. A verdade não se acumula como informação. Ela se pratica como escolha. Cada vez que você rompe com uma mentira interna, uma justificativa antiga ou uma identidade que não corresponde mais ao que Deus diz sobre você, algo se solta por dentro. É nesse ponto que a liberdade deixa de ser um conceito espiritual e vira uma experiência real. Não porque tudo muda ao redor, mas porque você muda por dentro. A verdade começa a organizar pensamentos, alinhar emoções e reposicionar decisões. E quanto mais você permanece nela, menos força as antigas prisões têm. Elas não desaparecem de uma vez, mas perdem autoridade. Esse processo exige constância, não perfeição. Jesus não pede que você nunca mais lute. Ele pede que você não volte a viver no escuro depois de ter visto a luz. E quando isso acontece, algo profundo começa a se formar. Uma liberdade que não depende das circunstâncias, mas da clareza interior. É aí que a transformação se torna visível. A verdade que liberta não foi prometida para mudar o mundo ao seu redor, mas para mudar quem você é dentro dele. Jesus nunca disse que a verdade removeria todas as lutas. Ele disse que ela libertaria. E existe uma diferença profunda entre viver sem conflitos e viver sem prisões. A liberdade que nasce da verdade não elimina batalhas, mas impede que elas controlem você. Quando a verdade começa a governar o interior, o medo perde o poder de decisão. A culpa deixa de ser identidade. A ansiedade já não define os próximos passos. A pessoa continua enfrentando desafios, mas agora com clareza. E clareza muda tudo, porque quem vê com clareza não reage no impulso, não se move pelo desespero, não vive refém de expectativas externas. Essa é a liberdade que Jesus oferece. Não uma vida sem pressão, mas uma mente que não se dobra à pressão. Não um caminho sem dor, mas um coração que não é mais governado pela dor. A verdade cria um eixo interno, um lugar firme de onde você passa a enxergar a si mesmo, aos outros e a Deus de forma mais real. Talvez você esteja esperando que algo externo mude para então se sentir livre. Mas Jesus inverte essa lógica. Ele mostra que quando o interior é transformado, o exterior perde o controle. E essa mudança não é barulhenta. Ela é profunda, silenciosa, estável. E quando chega nesse ponto, você começa a perceber que algo essencial já foi quebrado. Não fora, dentro. Agora a pergunta não é mais teológica. É pessoal. Que verdade você tem evitado? Não por rebeldia, mas por medo do que ela pode revelar. O que Jesus está tentando te mostrar há algum tempo, mas você vem adiando, justificando ou espiritualizando para não encarar. Libertação não começa quando tudo se resolve. Começa quando você para de fugir, quando você permite que a verdade ilumine áreas que você manteve no escuro, não por maldade, mas por sobrevivência. Jesus não se apresenta aqui como um conceito. Ele se apresenta como a própria verdade, viva, presente, interessada em quem você realmente é, não na imagem que você sustenta. Talvez você tenha vindo até este vídeo buscando uma resposta rápida, um alívio momentâneo ou uma palavra de conforto. Mas se você chegou até aqui, é porque algo mais profundo está sendo trabalhado. A verdade que liberta não grita, ela chama. E quando você responde, algo começa a se reorganizar por dentro.
não é sobre se tornar alguém diferente de um dia para o outro. É sobre parar de viver dividido entre o que você sabe e o que você pratica, entre o que você ora e o que você evita. A verdade não te acusa, ela te convida. E esse convite não é para uma teoria, é para uma consciência nova. Uma liberdade que começa no momento em que você escolhe não fechar os olhos de novo. Se essa palavra tocou você, não ignore, porque a verdade pode até ser adiada, mas quando ela é vista, nunca mais pode ser esquecida. E a partir daqui, o próximo passo já não depende mais de ouvir, depende de responder.